Glória a Deus. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer publicamente ao Wesley e à Dona Eunice, que hoje de manhã me permitiram também ter um tempo diante do Senhor, de poder orar, preparar a palavra. Wesley cuidando do Eliel. Vocês tinham que ver, queridos, né? É o máximo, né? Quando o marido faz isso. Né? Eles inventam um monte de coisa e é gostoso de ver, sabe? Isso nos dá uma esperança como mulheres de que eles são capazes. Eles conseguem, queridas irmãs. Amém? Né? E a Dona Eunice fez o almoço. Olha que sogra abençoada. Glória a Deus, né? Eu pude então ter um tempo na presença do Senhor, porque os dois também me permitiram que isso pudesse acontecer, né? E eu gostaria então que você pudesse, junto comigo, abrir a palavra do Senhor num livro do Antigo Testamento, lá em Êxodo. Abra sua Bíblia em Êxodo 15. Êxodo 15. Acharam? Amém. Amém. Êxodo 15. E nós vamos ler a partir do versículo 22. A palavra do Senhor diz o seguinte: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Repita comigo: caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Amém? Eu gostaria que você pudesse, nesse momento, fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Nós estamos diante da palavra poderosa de Deus, e ela sempre mexe com a gente. E eu quero orar nesse momento, dizendo: Pai, toca as nossas vidas. Nós queremos dizer que a Tua palavra é viva, a Tua palavra muda a nossa história, a Tua palavra é tão boa, Pai, porque nós estamos, sim, Pai, sedentos. Nós queremos ouvir nessa noite um pouco mais do Senhor. Toca o meu coração, Senhor, em nome de Jesus, para que eu saia daqui, Senhor, transformado, renovado, Pai. Ó Senhor, mais uma semana se inicia, mais um culto está acontecendo, que não seja somente mais um culto, mas seja o culto que o Senhor vai falar comigo, em nome de Jesus. Amém.
Amém, querido. Você está preparado? Amém? Você está preparado porque nós acabamos de ler uma passagem tão poderosa da parte de Deus que eu fiquei maravilhada, né? Aqui a gente viu sobre as águas de Mara, mas eu fiquei maravilhada mesmo com essa passagem, e existem lições tão preciosas da parte de Deus aqui nesse texto que eu fiquei assim muito, muito feliz quando eu fiquei estudando, e eu gostaria que você pudesse falar comigo a seguinte frase: Jesus muda o gosto daquilo que é amargo para doce. Vai! Jesus muda o gosto daquilo que era amargo para doce, querido, doce como mel, né? Aleluia, glória a Deus. E Jesus faz isso nas nossas vidas, só Ele para fazer. Nós não temos nenhuma outra esperança a não ser Ele. E por isso eu escolhi, né, esse limão. Não sei se você já chupou um limão, queridos. Eu, quando estava grávida, eu fazia escondido do meu marido, porque eu gostava de chupar um limão com sal, bem azedinho, ou coisa boa, né? Eu não sei se você gosta, né, particularmente de chupar limão, é amargo, é ruim, é azedo. Mas olha só, esse coraçãozinho está tão bonito, queridos. Está em formato de coração. Esse limão, aliás, né? Esse limão está doce. E nessa noite, em nome de Jesus, né? Você vai, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Você vai sair daqui docinho, em nome de Jesus, né? Essa palavra que nós acabamos de ler é uma palavra que ela segue logo após um grande milagre que aconteceu com o povo de Israel, o povo de Deus, né? O povo de Deus, ele andava num processo de escravidão, num processo de angústia, num processo de sofrimento há muitos e muitos anos. Eles eram escravos de Faraó, do povo egípcio, né? E antes disso que nós acabamos de ler, nós vemos algo maravilhoso. Acho que o povo ainda estava anestesiado, extasiado com aquilo que Deus tinha acabado de fazer com o seu povo. Não sei se você volte comigo, só vira uma página, você vai ver o que aconteceu com o povo nessa ocasião, né? Antes desse texto, o povo, ele foi conduzido pelo seu líder Moisés na abertura do Mar Vermelho. Meus amados, a abertura do Mar Vermelho para mim é cinematográfica, né? Parece um negócio maravilhoso. Tenta imaginar comigo o que o Senhor Deus de Israel Todo-Poderoso fez com o seu povo. Leia comigo o versículo 19 do capítulo 14. Ele diz o seguinte, ele vai contar os detalhes do que estava acontecendo, mas esse versículo para mim é precioso. Diz o seguinte: então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, ele se retirou, o anjo de Deus, e passou para trás deles, e também a coluna da nuvem, né, se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Era um povo numeroso, queridos. Olha, Deus já está movimentando para o milagre acontecer. E a partir do versículo 27 diz o seguinte: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel, olha só, caminhavam a pé, enxuto, pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros
à sua direita e à sua esquerda. Imaginou comigo a cena de um grande exército, né, de Israel, o povo de Deus, fugindo do povo inimigo, e Deus, de repente, quando o povo do Senhor vai se aproximando, chegando em terra firme, Deus fecha o mar, e os egípcios simplesmente morrem, todos morrem aí, e o povo de Deus continua caminhando como um exército no meio daquele mar, sem que nenhum dos seus pés se molhe. Imagina o mar, de um lado, do outro, como se fosse um muro. Não é legal? Eu acho fantástico. Se você imaginou comigo, você já está imaginando a cena do povo de Deus marchando no meio do mar, água para um lado, água para o outro, e ninguém se molhando. Olha que precioso, esse nosso Deus é poderoso, né? E logo em seguida a essa cena, a esse episódio, né, do povo de Israel, voltando lá para o capítulo 15 que nós acabamos de ler, né, o povo, ele estava escravo, e eu penso que eles já estavam assim maravilhados depois desse milagre que o Senhor fez com eles, né? O anjo e a nuvem que estava diante deles, os guiando, tinha ido para trás deles, agora os protegendo. Aleluia, né? E esse Deus estava então com o povo de Israel. Eu penso que eu também ficaria maravilhada, encantada, né, com aquilo que o Senhor tinha feito. E agora o povo de Israel estava pensando, né? Eles eram escravos dos egípcios há aproximadamente 400 anos, queridos. Imagina, agora o meu inimigo morre, né, afogado, e eu estou livre. Glória a Deus, né? Eu não tenho mais alguém que me persegue para que eu tenha, para que eu viva em sofrimento, em escravidão, livre. Glória a Deus, né? Que momento, que auge que o povo está vivendo, né? Glória a Deus. Imagina comigo essa cena. E olha só, tantas vezes, queridos, isso também acontece com a gente, né? Nós, pecadores, nós distantes de Deus, nós escravos do pecado, por vezes, né, vivendo uma vida de escravidão, de sofrimento, assim como o povo de Israel vivia lá no povo, né, com os egípcios. Nós aceitamos a Jesus, né? Jesus vem na nossa história, e aí, assim como o mar vermelho se abriu, abre-se diante de nós a possibilidade de vivermos uma vida nova. Aleluia, né? O nosso Jesus, ele é um Jesus que transforma a nossa vida, né? E às vezes nós achamos que nós não vamos passar por nenhum deserto, nós não vamos passar por nenhum momento de tribulação, né? Agora o mar se fechou, os inimigos morreram, e vamos adiante, vamos prosseguindo, né? E nós achamos que com nossa vida, aceitando Jesus, às vezes existem muitas pessoas, infelizmente igrejas, que pregam Jesus, que é um Jesus que ele fala pra gente que você não vai passar por nenhum tipo de dificuldade. Jesus, aleluia, glória a Deus, aceitou Jesus, você não tem mais nenhum problema, né? Muito pelo contrário, queridos. Lá em João 16:33, o próprio Jesus, ele fala o seguinte: no mundo passais por aflições. No mundo passais por aflições, né? E não é só uma aflição. Aflições está no plural ou está no singular? Está no plural, queridos, para nossa tristeza, eu diria, né? Aflições, o próprio Jesus diz que no mundo nós vamos sim passar por aflições, nós vamos sim, o Senhor, o próprio Jesus fala, nós vamos passar por determinados problemas, por determinados desertos, por determinadas aflições,
e nós não queremos fazer nenhuma apologia de que Jesus só ele vem na nossa vida para estragar a nossa história. Não, pelo contrário, né? O versículo de João 16:33, ele continua. Aleluia! Ele não para aí, amados, né? Ele continua. Esse versículo diz o seguinte: não se preocupe, eu tenho uma esperança para você. Eu venci o mundo. Aleluia! Acho que você deveria dar um aleluia mais forte. Aleluia! O Senhor diz: eu venci o mundo por você, para você passar por essas aflições, né? Eu me comprometo com você e garanto que esse deserto que talvez você passou ou ainda vai passar, eu estou com você. Amém? Né? Graças a Deus. Isso para mim é um alívio muito grande, saber que o versículo ele tem um complemento da parte do Senhor que nos garante e nos dá uma segurança tamanha de que o nosso Deus, Jesus, Ele está conosco em qualquer aflição, em qualquer deserto que você possa estar passando. Talvez, queridos, você já passou por algum deserto. Talvez você você está passando por algum deserto, por algum momento muito difícil na sua vida. Mas nessa noite eu quero dizer para você: há esperança. O Senhor diz: eu estou contigo, eu não te abandono. Essa aflição vai passar, esse tempo vai passar, em nome de Jesus. Esse tempo amargo na sua vida vai mudar. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Então, queridos, esse povo aqui de Israel, ele nos ensina algumas lições muito preciosas, né? Então, o deserto aqui, eles saíram desse episódio do Mar Vermelho, né? Que abriu, e eles foram, Moisés fez Moisés partir a Israel, que era o povo do Senhor, e eles saíram para o deserto de Sur. O deserto, eu creio que muitos de vocês já sabem como funciona o deserto, né? Eu acho que nós aqui em Curitiba talvez entendemos até um pouco melhor de como é um deserto em termos climáticos, né? Essa semana ficou mais evidenciado. Quem de vocês viu neve? Oh, Jesus! É legal, né? Eu achei muito legal. Quando foi? Terça? Foi os irmãos até na ponta da língua quando nevou em Curitiba, né? Terça-feira nevou em Curitiba, não sei, depois de tantos anos, nevou em Curitiba. Quanto? 38 anos nevou em Curitiba. Eu estava lá no escritório, no 16º andar, lá pela janela dava para ver. Não era aquela super neve, né, irmãos? Eram floquinhos. Modéstia à parte, mas era neve. O negócio era bonitinho, né? As crianças, eu imagino que fizeram a festa, né? Então, nós curitibanos acho que entendemos muito bem da questão de temperatura, do quanto frio faz nessa terra. No deserto, queridos, durante o dia é muito quente, mas quente para chuchu, né? E de noite, a temperatura lá no deserto é muito fria. O frio que você sentiu aqui no dia que nevou, o povo de Israel sentiu, porque no deserto chegava mais ou menos 0 graus à noite. Pensa comigo, um povo caminhando lá no deserto, né, com calor, aquele sol na cabeça, durante o dia, e de noite aquele frio. Quem de nós aguenta? Né? Quem de nós aguentaria viver essa vida louca de deserto? Né? E no deserto, queridos, eu falo para vocês que lá no deserto não tem nada. Lá no deserto só tem areia, muita areia. Vocês já viram, né? E algum noticiário de que no deserto tem muita areia, né? E lá no deserto não tem nada. Lá no deserto faltam
as coisas básicas da nossa vida. Eu não sei se a gente aguentaria viver no deserto, amados, né? Então é uma situação, não é tão agradável. Eu diria que viver no deserto é um tanto quanto desagradável, né? Então, lá no deserto, meus amados, eu penso que o deserto, né, em termos espirituais, é o lugar, é a escola que Deus nos permite passar, né? Lá no deserto, onde faltam as questões básicas para a nossa vida, tantas vezes, né? Você pode considerar, quando está faltando o básico, talvez você está passando pelo deserto, né? Quando está faltando o básico, talvez você está lá, né? Você está sentindo falta do que na sua vida? Talvez você está passando por algum deserto, né? E aí, lá no deserto, lá nessa escola, é que Deus permite você passar, eu e você passar, para que Ele venha nos forjar, meus amados. Não é fácil, não é fácil. Quando a gente passa, é um desconforto grande, não é? O deserto, ele é angustiante. O deserto, a gente quer saber, Deus, cadê? Onde vai parar? Onde vai chegar a vida? Onde onde eu vou encontrar uma resposta para aquilo que eu estou passando, minha aflição, né? Talvez você já passou por algum deserto, você olha para trás e diz, Deus, que bom, eu só pude passar esse deserto porque o Senhor está comigo, o Senhor venceu comigo. E talvez você está passando por algum deserto hoje, e eu tenho boas notícias para te dar. Esse deserto vai chegar ao fim. Amém? Esse deserto vai chegar ao fim em nome de Jesus, né? E agora, nessa escola de Deus, é uma escola, a gente precisa aprender mesmo, né? Nessa escola de Deus, o povo está lá no deserto, e eles caminharam, queridos, por 3 dias. 3 dias, né? Meu Deus, eu fico tentando imaginar você caminhar 3 dias no deserto, morto de fome, no deserto em que você pode se desidratar, com o sol quente mesmo, rachando sobre a sua cabeça. E a palavra do Senhor aqui, ela é tão clara, ela vai nos detalhes, né? O povo caminhou 3 dias. Vocês repetiram comigo, 3 dias. 3 dias. Eu não pude deixar de me lembrar, quando eu penso em 3 dias, a respeito de alguém muito importante na minha história, na sua também, em nome de Jesus. Talvez você já sabe de quem que eu vou falar. De quem? 3 dias, meus amados. 3 dias foi o tempo da morte e da ressurreição do nosso Senhor, né? 3 dias foi o tempo que o nosso Senhor teve para morrer e ressuscitar. Amém? Né? E eu me lembro, queridos, que Jesus, nós até aprendemos numa das nossas lições do nosso discipulado, que Jesus, Ele é o único homem da face da terra que nunca pecou na sua vida, né? Glória a Deus que nós temos uma referência de um homem que nunca pecou na sua vida. E o nosso Jesus, Ele quando foi morrer em nosso lugar, a palavra de Deus nos fala que Ele levou sobre si todas, queridos, todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, o meu e o seu. Imagina o peso daquilo que Jesus carregou por mim e por você, né? E o nosso Jesus, um homem sem pecados, quando Ele foi morrer, Ele olha para Deus, né? E Ele diz assim, Pai, por que Tu me abandonaste? Sabe, queridos, por que o Senhor o abandonou nessa hora? Porque Deus,
ele não tem comunhão com o pecado. Deus não tem comunhão com o pecado. E quando Jesus estava com todos os nossos pecados naquela cruz, ele não podia ter comunhão com o Senhor. E aí ele acha, e ele se sente de fato abandonado. E aí ele fala para o Senhor, para o próprio Deus. O próprio Deus não poupou a vida do seu filho, que morreu em nosso lugar, por você e por mim, queridos. O teu pecado já foi crucificado naquela cruz. Glória a Deus. E naquele dia, o próprio Jesus fala para Deus e diz assim: Deus, por que tu me abandonou? E Deus fala então: não tenho comunhão com o pecado, por isso agora você vai precisar fazer aquilo que é o sacrifício para a humanidade. E nós cremos nesse Deus, queridos, que morreu no meu lugar, no teu lugar, carregou o teu peso, o teu pecado, a tua dor, a tua enfermidade naquela cruz. Glória a Deus, né? E às vezes nós pensamos, as pessoas pintam um Jesus que não sofreu, queridos. Eu não sei se você já viu por aí a imagem de um Jesus loiro, né, bonitão, de olho azul, né, todo galã. Queridos, o nosso Jesus, ele sofreu por nós. A palavra do Senhor nos fala isso. Nesse primeiro dia, ele morreu por você e por mim. E foram 3 dias. Foram 3 dias que morreu algo pecaminoso. E depois ressurgiu, queridos, no domingo. Ressurgiu um corpo novo, um corpo glorificado, um corpo sem pecado. Aleluia! Né? No terceiro dia, o Senhor ressuscitou e ele veio como um novo homem para dizer para você: foi por você, foi por você, essa obra é por você, eu te amo, né? Aleluia, glória a Deus. Eu fico assim maravilhada com o que esse nosso Deus faz por nós, queridos. E o tempo de 3 dias, eu não falo 3 dias cronologicamente, é o tempo que Deus precisa fazer nas nossas vidas, para morrer o nosso pecado, para morrer aquilo que é velho, é podre, é distante de Deus, para ressuscitar algo novo da parte de Deus nas nossas vidas. Amém, queridos? Há esperança. O Senhor ressuscitou, né? E precisa morrer. O velho homem precisa morrer, em nome de Jesus, né? Então aqui esses 3 dias tem uma representatividade muito forte para o meu coração, porque a obra do Senhor é completa, né? Glória a Deus, né? Então aqui a gente continuando no versículo 23, o povo fala que eles não acharam água, né? Ainda no finalzinho do 22, eles não encontraram água. E aí, depois de 3 dias cansados, eles afinal chegaram a um lugar chamado Mara. Todavia, eles não puderam beber as águas de Mara, porque essas águas, elas eram amargas. Queridos, eles conheciam o gosto da água. Eles sabiam como era o gosto da água. Por isso, quando eles foram desesperados, eu imagino, pensa comigo, né? Você 3 dias, com muita vontade de beber água, você chega e avista a água. Acho que o meu coração ia disparar, queridos. Ia fazer um tum-tum-tum bem forte, né? Porque, meu Deus, é tudo que eu preciso. Aleluia, glória a Deus, água. Né? Eu ia ficar muito feliz, amados. Eu acho que você também ficaria, né? No lugar do povo. Imagina você caminhando 3 dias e de repente você avista água. Acho que é quase como ouro, uma mina, né? E lá está a água. E aí o povo vai, queridos, para beber a água. E quando eles colocam a água na sua
amarga. Queridos, amargo é um gosto ruim, né? A água é amarga. Eles sabiam que a água é amarga porque eles sabiam o gosto da água boa, né? Então, quando eles vão chegar para beber essa água amarga, meu Deus, né? Eles chegam a essa triste constatação. Moisés, né? Aquilo que estava diante deles não tinha o gosto que eles esperavam, né? Então, imagina, muitas vezes na nossa vida, nós esperamos tanto por algo, queridos, e quando chega diante dos nossos olhos, não tem o gosto que nós gostaríamos que tivesse, né? Infelizmente isso acontece. Em alguns dos nossos desertos, em algumas das nossas provas, nós esperamos, clamamos, dizemos: Deus, eu estou esperando tanto tempo por isso, eu caminhei tanto tempo, eu tenho promessas de Deus sobre a minha vida, né? E eu espero, e às vezes o que você espera quando chega, não tem o gosto, tem o gosto amargo, queridos, o gosto ruim, né? A gente chega a essa constatação, o gosto ruim da vida. E às vezes existem coisas amargas na nossa história, meus amados, né? Pergunta para alguma mulher, né, que sonhou com um casamento perfeito, com aquele homem de Deus ou não de Deus, com o príncipe encantado, e aí depois ela foi abandonada pelo marido. Que gosto amargo que isso tem, queridos, né? Você, pai, você sonhou com um filho, seu filho nasceu. Pais que têm filhos nas drogas, queridos, é um gosto muito amargo, infelizmente, né? Você sonhou com o filho, ele nasceu, um projeto de Deus. Seu filho nasce, você tem sonhos para eles, e aí eles crescem. Você pensa que ele vai fazer uma faculdade, você pensa que ele vai ser a melhor pessoa do mundo, e de repente, quando ele está grande, você recebe a ligação da polícia para dizer: pai, teu filho está aqui, você precisa vir aqui para buscá-lo, para libertá-lo. Que gosto amargo que tem, né, meus amados? Que gosto amargo que tem. Infelizmente, a nossa vida, ela também passa por momentos de amargura, né? E aí, pergunta para as mulheres que sonharam com um casamento, né, com um príncipe, e agora elas são espancadas pelo marido. Que gosto amargo que tem. Que gosto que tem. Que gosto que tem, meus amados. É um gosto amargo, é difícil de engolir. Fica aqui, ó, preso na garganta, né? Não desce muito bem. E aí, quantas vezes, né, você espera por algo e quando chega você tem uma decepção na sua vida. As decepções fazem parte da nossa história, meus amados. Eu já passei por muitas decepções, muitas, né? Nossa vida não é só flores. Nós temos momentos amargos, sim, que fica aqui, ó, entalado na garganta, né? Infelizmente. Se você pudesse falar, talvez você teria testemunhos para falar a respeito do gosto amargo da sua vida, do gosto amargo da tua história, né? Pior, queridos, pior é você ter e não poder desfrutar, né? Às vezes você sabe o gosto e infelizmente, né, você não pode desfrutar. Isso é pior também, queridos, muito pior, né? Então, queridos, quantas vezes você pensou: antes eu não tivesse casado, antes eu não tivesse esse filho, antes eu não tivesse mudado de emprego, antes eu não tivesse nessa faculdade, antes isso, antes aquilo. Oh, Jesus! Você já conversou com alguém amargo? Com alguém que parece que só tem coisa ruim para falar? Meu Deus! Da boca daquela pessoa, você só escuta assim: antes isso não tivesse acontecido, antes eu não teria comprado esse carro, né? Meu Deus, eu lembro de uma história que eu ouvi uma vez, uma pessoa falando assim: antes eu
tivesse comprado uma cabra e não tivesse meus filhos, pelo menos a cabra teria me dado leite. Misericórdia, Deus, isso é triste, não é triste? Quando o pai fala isso, meu Deus, você já escutou? Para mim é misericórdia, meu Deus, né? Antes tivesse comprado uma cabra, pelo menos tivesse, né? Estaria ganhando dinheiro, né? Não tivesse esse filho que Deus me deu. Meu Deus, conversa com uma pessoa amarga para você ver, né? Só sai coisa ruim da boca dela, né? Infelizmente. Então, às vezes a gente pensa, por quê? Por que eu abri essa empresa? Por que eu mudei de emprego? Por que isso? Por que aquilo? Por que eu me envolvi? Por quê? Por quê? Por quê? Jesus, uma hora vai parar em nome de Jesus, né? E aí, vamos continuar aqui no versículo 24. E aí, o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber, Moisés? Né? O povo chegou para Moisés e disse assim: Moisés, e agora? Esse gosto dessa água aí está azeda, não desce, fica aqui, ó, preso, né? O que a gente vai beber, Moisés? Chega para o líder e diz assim: e agora? É como se eles dissessem para Moisés: deve haver alguma outra coisa para matar a nossa sede, Moisés. Essa água aí não dá. Deve haver um outro lugar, deve haver uma outra fonte, Moisés. O que a gente vai fazer, Moisés? E agora? E agora, Moisés? Né? E aí, tantas vezes, queridos, nós achamos que nós precisamos de uma fonte nova, né? O povo chega e diz assim: Moisés, o que a gente vai beber agora? Com a gente é igual, né? O que vai melhorar, Moisés? Né? Com essa sogra não dá. Está escrito aqui, ó. Com essa sogra não dá, com esse carro não dá, com esse vizinho não dá, Moisés. Né? E aí, a gente é igualzinho o povo, queridos. A gente diz assim: Moisés, o que a gente vai fazer agora? Né? Com aquilo que tem aí, não dá. Infelizmente, queridos, a gente sempre acha que trocando, acho que o povo achou que se eles trocassem aquela fonte, ia dar certo. Eu não sei vocês, queridos, mas eu fico abismado, né? É um tal de troca-troca. Quando você vai vendo os artistas da televisão, meus amados, eles trocam de casamento como eles trocam de roupa. Só eu que vejo? Não, né? Só eu? Ai, Jesus. Né? É um troca-troca, queridos. Eu não sei, tem gente aí no 15º casamento, aí você pergunta: é feliz? Por que não dá certo? Trocou, deu certo? É um troca-troca. Hoje em dia, queridos, dá para até trocar de nome. Se você quiser, se você está infeliz com o seu nome, se você achou que o teu pai não foi muito feliz, né, sua mãe, você pode até trocar de nome, querido. Porque a gente acha que se trocando a fonte, né, trocando, a gente vai ser feliz. Infelizmente, meus amados, não é isso. O Senhor vem dizer, através dessa passagem, que não adianta. E Jesus, e aí, né, é engraçado porque Moisés vai e fala com Deus, e aí Deus fala assim, né, mais ou menos, trocando miúdos: é dessa fonte que vocês vão beber, é desse casamento que você tem, que Jesus vai fazer algo novo. Não adianta você trocar, meu amado. Filho, a gente não pode mais trocar. O Eliel é meu filho para sempre. Não vai dar para trocar o Eliel por nenhum outro. Queridos, o seu desafio não vai ser trocado, porque é o teu deserto. Não vai ser trocado. A fonte não trocou. Olha o que aconteceu. Olha o que Deus fez, né? Ai, Jesus, eu fico maravilhada. Porque aí Moisés foi, falou com Deus, e o Senhor, ele não foi lá e disse: Moisés, vai com o povo dessa fonte aqui para lá. Lá tem água doce. Foi isso que aconteceu? Não
25 diz o seguinte: Moisés teve um papo com Deus. Foi lá falar com Deus, bem de pé. No deserto você tem que falar com Deus, meu amado. No deserto você tem que ter um papo com Deus bem de perto, né? E aí o Senhor, Ele mostrou uma árvore para Moisés. E aí Moisés pegou essa árvore e lançou nas águas. E aí, queridos, essa água, ela se tornou doce. Oh, meus amados, meu Deus, Moisés pega o madeiro, pega a árvore. Quem que morreu em nosso lugar? No madeiro, na árvore. Quem foi? Quem foi? Fala mais alto. Jesus. Moisés pegou o madeiro, queridos. E só Jesus, quando a gente pega Jesus e lança na água amarga da tua vida e da minha história, meus amados, é só Ele que pode mudar aquilo que é o gosto amargo da tua história em algo doce. Dá um aleluia forte. Aleluia. Eu gosto quando a igreja participa, porque eu acho que aí vocês entendem, né? Glória a Deus. Meus amados, isso é muito precioso. Moisés pegou o madeiro. Você precisa, eu e você, nós precisamos pegar Jesus e lançar sobre a amargura da nossa história. Não precisa trocar a fonte. A fonte é a mesma. É Jesus quem muda, queridos. Aleluia. Glória a Deus. E aquilo que era amargo, aquilo que era uma pedra no seu sapato, né? Aquilo que está difícil de engolir, queridos. Se você pegar o madeiro e lançar sobre as águas da sua história, Jesus, Ele que vai tornar doce, né? Glória a Deus. Eu fico maravilhada com o que o nosso Deus pode fazer, né? Eu fico assim, eu não me canso, queridos. Talvez vocês não saibam a metade da história das pessoas dessa igreja, mas eu sei, queridos, nós ouvimos muitos dos testemunhos. Existe muita água amarga, que o madeiro foi lançado e agora estão experimentando águas doces, bebendo água doce. Glória a Deus. E é assim também na sua vida. Você não vai precisar mudar de marido, você não vai precisar mudar de esposa, né? Você não vai trocar o seu filho, né? Você não vai precisar trocar nada. O Senhor, se você tomar posse, é Ele quem vai mudar a história da sua água amarga, né? Glória a Deus, queridos, né? E olha só que milagre grande, né? Precioso que o Senhor fez, né? E aí, infelizmente, se você pegar a estrutura do texto, o Senhor primeiro faz um milagre, Ele vai, transforma a água amarga em doce, e continuando, lá no finalzinho do versículo 25, Deus fala que lhe deu estatutos, né? Eu fiquei muito atenta a essa palavra. Estatutos são ordens de Deus, né? Estatutos são mandamentos, é algo que Deus vem para nos orientar, para dizer isso pode, isso não pode, você deveria fazer assim, enfim, né? Estatutos o Senhor liberou para o povo. Mas, queridos, olha só como esse nosso Deus é um Deus de misericórdia. Primeiro Ele permite que o povo viva o milagre e depois Ele dá o estatuto. Às vezes a gente também é assim, queridos, né? A gente quer uma transformação de fora para dentro, sem nenhum compromisso, né? Nosso Deus é um Deus de graça, aleluia, né? Às vezes a gente vê tanta gente correndo atrás de milagre, tanta gente querendo um Deus de milagre. Oh Deus, eu preciso que o Senhor me liberte, eu preciso que o Senhor me cura, troca essa água amarga, me tira daqui, me livra desse câncer, me livra, Senhor, dessa dívida, me livra, Senhor. Oh Deus, só pede para Deus. Mas querido,
diz assim: agora eu tenho estatutos e você vai me obedecer, né? E aí, queridos, existem tantas pessoas que vivem só aqui, viu o milagre, experimenta o milagre, toma da água doce e esquece Jesus, né? Milagre foi talvez há 10 anos atrás, vive de algo que aconteceu há anos, há tempos atrás, né? E o Senhor vem para que libere um estatuto sobre a tua e a minha vida, para que agora sim a gente tenha parâmetro, para que agora sim a gente viva uma vida reta, para que agora sim a gente obedeça ao Senhor, né? E se fosse o contrário, Deus dissesse os estatutos antes e fizesse o milagre depois, será que o povo ia obedecer? Às vezes é na nossa vida também, né? A gente quer um milagre, mas e depois a gente não quer compromisso. A gente quer um milagre e não quer um compromisso. Deus faz milagres, mas Ele quer que você também tenha um compromisso com a sua palavra. Meus amados, às vezes você pensa: meu Deus, eu vou virar crente, agora eu não posso isso, agora eu não posso aquilo. Oh meu Deus, queridos, eu não estou dizendo que você vai dormir hoje, vai acordar amanhã, você vai falar, vai fazer tudo que a Bíblia diz. É gradativo. A mudança do Senhor é gradativa, né? É gradativa, não é de uma hora para outra, né? Então, olha só, nosso Deus é um Deus que também quer que a gente tenha compromisso com Ele, né? Nessa noite eu creio que muitos de vocês já têm experimentado milagre, mas eu creio que você vai se colocar em pé e vai dizer: Deus, eu quero viver os teus estatutos, né? Eu quero provar desse Deus, eu quero viver em retidão, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Olha, eu fico maravilhada, de verdade, porque Deus fez primeiro o milagre, depois Ele lança o estatuto. Se fosse o contrário, você estaria aqui? Talvez você veio pelo milagre para a igreja, agora você vai aprender a viver em retidão, com o estatuto, com a palavra que Deus te dá. Amém, amém, né? E olha só, tem um segredinho lá no versículo 26, que diz assim: se ouvires, né? Se ouvires atento à voz do Senhor, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, você vai dar ouvidos aos seus mandamentos, guardares todos esses estatutos, né, no seu coração, nenhuma enfermidade vai bater, né, a porta da sua casa. Aleluia, né? Glória a Deus. Tem tanta gente, queridos, não querendo um compromisso sincero. Aqui Deus fala: você vai ouvir e você vai fazer. Você nessa noite está ouvindo a palavra do Senhor, e eu, em nome de Jesus, declaro que nós vamos ser bons ouvintes e bons obedientes. Amém? Amém, queridos, né? Nós temos o privilégio de ouvirmos essa palavra tão poderosa, né? E agora nós podemos sim, de fato, dizer: Deus, eu quero fazer, eu quero colocar em prática. Eu não sei, eu me lembrei de uma história que a minha mãe falava para mim quando eu era pequena. Talvez você, como filho, já ouviu esse recadinho do seu pai e da sua mãe: Dai, vai lá, faz isso. Aí depois de meia hora minha mãe: Dai, você já fez isso? Aí eu disse: não, mãe, já sei. Sabe, já sei. Você já falou? Já sei. Da sua mãe? Já sei, já fiz, vou fazer. E nunca faz, queridos. Sua mãe: oi? Já vou, já vou. A mãe mandou lavar a louça. Já vou, já sei, né? A mãe mandou recolher o tênis. Já vou, né? Não sei, lá na minha casa era assim, eu e meus irmãos, né? Era assim: já sei, já vou, tô indo. Depois de meia hora de tarde, a minha mãe chegava: não fez? Não, como assim? Já sabia, né? Como assim? Aí minha mãe falava: pau comia. Pau vai comer, porque a gente apanhava, né? Aí, queridos, o já sei, eu já vou, é uma velha história, acho que de todas as casas por aí, né? Eu não sei também, às vezes é assim com a gente: já sei, Deus, já sei, já ouvi,
já sei o que você tem. Você tem isso. E aí você tem que comprar esse remédio que vai passar. Não vai ter mais essa dor, vai passar com esse remedinho que você tem que comprar. Aí você sai da consulta do médico convicto que você vai passar na farmácia naquela hora e comprar aquele remédio, né? Aí você chega empolgado porque aquela dor, aquela enfermidade vai sair com aquele remedinho. E aí, queridos, você compra e toma um dia. Aí depois você coloca o remédio em cima da geladeira, né? E aí depois você vai passando em cima da geladeira. O remédio está em cima da geladeira. Querido, se você não tomar o remédio, não vai fazer nada. Ele vai ficar em cima da geladeira e o efeito que ele tinha para fazer, não vai fazer. Não sei se isso já aconteceu, né, na sua vida. Depois você continua doente, não tomou o remédio, porque está em cima da geladeira. E em cima da geladeira não adianta nada. Você tem que tomar, amados. Beber não, né? Aliás, toma o remédio, né? Tem que tomar o remédio. Recomendação, né, médica, né? E aí, queridos, às vezes na nossa vida também é assim. A gente sabe onde está a cura. A gente sabe o caminho. Já sei, já vou, né? Esse negócio de ouvir falar de Deus é para os outros. Não sei se você já encontrou alguém assim na rua, né? Ouvir falar de Deus, eu já ouvi falar dele, mas eu não quero um compromisso. Talvez quando eu ficar mais velho, talvez eu vou querer, né? Não sei se você já ouviu alguém falando isso para você. Sou muito jovem, quero aproveitar minha vida. Quando eu ficar velho, isso é coisa para avô, para avó, igreja, compromisso com Deus. A gente aprende com o avô e com a avó. Não é pra gente. Querido, tudo a gente já sabe. Já sei, já vou. Mas quando você vai tomar um compromisso de verdade com Deus e dizer, Deus, com milagre, sem milagre eu vou te servir. Amém? E olha só. Agora vem uma parte que eu quase assim fiquei cheia, né? Maravilhada. Porque olha o final do versículo 26. Ele fala que se a gente ouvir e fazer, guardar os mandamentos, ele diz assim, eu sou o Senhor que te sarou. Hã? Não. Eu sou o Senhor que te sararei. Hã? Já sarou? Mas qual é o tempo do verbo aqui? Eu sou o Senhor que te sara. Mais uma vez, eu sou o Senhor que te sara. Sara. É hoje, é presente, meu amado. Não é no futuro, não é no passado. Eu sou o Senhor que te sara hoje. Aleluia. Eu sou o Senhor que te tira da amargura hoje. Eu sou o Senhor que vai fazer você experimentar água doce hoje. Eu sou o Senhor que te sara hoje. Aleluia. Eu vibrei quando eu vi isso, né? Deus, eu tenho comigo o Senhor que me sara hoje. Glória a Deus, queridos, né? O nosso Deus é um Deus presente, é um Deus que quer que você tenha comunhão com Ele hoje, né? E o Senhor está ansioso, querido, para te sarar, para te curar. Talvez nessa noite você está passando por algum deserto difícil. Talvez nessa noite você pensou, vou trocar de marido, vou trocar de esposa, não está mais dando certo. Eu vim para dizer para você, não desiste. Não precisa trocar fonte. É ali que Deus vai fazer um milagre. Porque nós temos, as pessoas, queridos, elas trocam tanto. Por quê? Porque elas não conhecem esse Deus que sara hoje, né? Elas não conhecem esse Deus que sara hoje. Queridos, tem uma pergunta. Wesley, você pode colocar o próximo slide? Olha só, queridos, depois que Deus fizer um milagre na sua vida, você ainda vai obedecer Ele? Você está disposto? Você está disposto? Você quer viver o Deus que te sara hoje? Amém. Amém. Queridos, eu não quero e eu não desejo que você tenha
momentos de doçura com Deus, passageiros. Eu não desejo que você beba da água doce e daqui a 10 anos você passe por um outro deserto e lembre de Deus que te sarou há 10 anos atrás. Não é isso. Eu quero dizer para você que você tem a oportunidade de viver algo constante, de viver algo poderoso, né? Em Deus. Deus certamente, Ele vai fazer milagre. Certamente, queridos. Né? Se você está passando pelo deserto, né? Se está tudo difícil, eu vim para dizer nessa noite, vai passar. Essa escola Deus está forjando. Sabe por quê? Quando a gente passa pelo deserto lá na frente, a gente não faz mais bobagem. A gente não faz mais bobagem porque a gente aprendeu, queridos. A gente aprendeu a lição de casa, né? Então, meu desejo é que vocês possam viver isso que está no versículo 27. Então eles chegaram a Elim. O Elim na sua vida vai chegar. E olha só o que tinha lá. No deserto que só tinha areia, no deserto que só tinha água amarga. Opa! Tinha quantas fontes de água? 12. Queridos, isso é quase um milagre. 12 fontes de água no deserto e 70 palmeiras. Oh, Jesus! Né? Eu tenho certeza, queridos, eu não sei se você já ouviu aquela frase: eu quero viver de sombra e água fresca. Você já ouviu? Queridos, olha o que aconteceu com eles. A palmeira fazendo sombrinha para os irmãos e água fresquinha para beber. Aonde? 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 No deserto. Queridos, mesmo no deserto, Deus vem com abundância. Ele não tarda. Ele não tarda, queridos. É lá no deserto que a palmeira vai estar. É lá no deserto que você vai ter 12 fontes de água que não cessam. Você vai viver de sombra e água fresca mesmo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu desejo isso para a sua e para a minha vida também. Amém, queridos? Eu gostaria que você pudesse ficar em pé. Eu quero que você pense que esse deserto vai passar.